do São Paulo, Daniel Alves, um dos grandes jogadores em atividade no futebol mundial. Ele é um gigante, E fez jogador uma Copa mais América vitorioso. espetacular. Espetacular. E aí chega agora para o São Paulo esse namoro antigo, né? Já há muito tempo que se fala, ele se declara São Paulino há muito tempo. E agora, Grafite, ele chega veterano, mas voando, né? O Casagrande relembrou a Copa América dele, que foi excepcional, foi eleito o melhor jogador, campeão. Será que o São Paulo contratou um lateral ou um camisa 10? O que você acha? Pode quebrar nas duas ali, né? Lateral, a gente sabe da qualidade Liderança, dele. certeza. Liderança. Esse é um outro ponto gigante dessa contratação. É um cara que pode ser acho que é um jogador que o São Paulo estava precisando, né? Um jogador. Quem está no São Paulo? Tem o Pato lá hoje, mas não tem. O Pato não está com aquela imagem que o Daniel Alves tem. É o São Paulo do Daniel Alves. Ou seja, ele chega para reforçar o São Paulo em todos os aspectos. São personalidades diferentes, né? O Daniel Alves é aquele cara que chama todo mundo para cima. É, ele é um cara que de grupo, ele é um líder de grupo alto astral, mesmo, um líder nato, alto astral, tá sempre sorrindo, sempre brincando. Gente, ele é um cara... assim, pra mim foi a melhor escolha que o Daniel Alves fez. Porque ele tá pensando em Copa do Mundo. Ele tá pensando em Copa do Mundo, até porque fez uma excelente Copa América. E ele ficou muito triste de não ter ido para essa Copa, né? Estava lesionado. Então, agora, a escolha dele para jogar no São Paulo, ele fica muito próximo do Tite. O Tite é mais fácil de olhar o Campeonato Brasileiro e ver o Daniel jogar. Fez um contrato de 3 anos, então vai até 2022. Os times de fora estavam oferecendo 1 ano de contrato para ele. Isso não era uma garantia, até porque aqui ele vai ter mais condições, ele vai sofrer menos para jogar no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, nesse momento, é um futebol tecnicamente inferior ao futebol europeu, porque todos os grandes jogadores estão lá, e ele, com a experiência que tem, com a liderança que ele tem, pela Copa América que ele fez, o esforço que ele tem, ele é um profissional do futebol, né? Você pode dizer assim que o Daniel Alves é um dos daqueles que você pode classificar assim como atleta, né? Para ele conseguir se manter dessa forma, ele é um cara que treina e se impõe. A gente vai saber mais detalhes da negociação nos próximos dias. Tem que saber também se tem um peso financeiro para o São Paulo. Tem que saber o calendário, como é que ele vai jogar. Ele vai jogar quarto domingo, ou ele vai ser... O São Paulo trabalhou bem nos bastidores aí, até para essa questão financeira, né? Para trazer o Daniel, né? Com patrocinadores, com parceria, para salário, para a vinda dele. Não é um jogador barato, o Daniel, não é, mas é um jogador que chega para... Vou dizer assim, para resolver a situação de São Paulo, mas chega com grande responsabilidade para ajudar o São Paulo nessa reconstrução. Eu acho que o São Paulo dá um salto de qualidade grande. Salto de qualidade. Sobe o patamar de São Paulo mundialmente. Porque isso aí está sendo falado no mundo todo. Certamente. O Daniel hoje, o São Paulo hoje é falado no mundo todo porque classificou o Daniel. Contratou o Daniel. Então, tem várias coisas, vários fatores ali que o São Paulo também deve ter pensado. Uma volta da visibilidade do São Paulo positiva no exterior. O São Paulo, há muito tempo, né, não vem conseguindo coisas... Libertadores, é eliminado, não ganha Campeonato Brasileiro, não ganha Campeonato Paulista. Com o Daniel, a visibilidade do São Paulo voltou a ser grande no exterior. Vai capitalizar em cima, com razão, com motivo. E o Campeonato Brasileiro ganha, o futebol brasileiro ganha com a volta do Daniel, do Rafinha, do próprio Felipe Luiz. São jogadores que são consagrados na Europa, que têm nome na Europa, então, olha só, e voltam para o futebol brasileiro. São jogadores já veteranos, né? E são jogadores que o Rafinha eu não sei, mas Felipe Luiz e Daniel pensam em seleção brasileira e pensam em ir para a Copa do Mundo, Libertadores, Copa América do ano que vem e tal. A escolha de jogar no Brasil em 2 grandes clubes, como é o Flamengo, como é o São Paulo, né, times de ponta, a possibilidade de estar jogando bem é maior, é grande, porque são 2 times que... O São Paulo está se ajeitando, gente. O São Paulo, talvez esse ano, não consiga muita coisa ali, mas o ano que vem, eu tenho certeza que o São Paulo volta com tudo, porque está se ajeitando. O meu pensamento é o seguinte, será que também não teve não uma colaboração, mas uma conversa com o Tite também? Assim, como o Tite conta muito com o Daniel Alves, para o Tite não conta a idade do Daniel Alves, conta o rendimento que ele tem e a liderança que ele tem dentro da seleção brasileira. Talvez nas dúvidas que o Daniel tenha de times de fora, propostas daqui e de lá, essa do São Paulo tenha sido a melhor e talvez, de repente, uma conversa com o Tite, né? Daniel, você fica Prefiro te ver aqui todo dia do que te ver exatamente, de vez em quando em tal país. E todo mundo vê, né?
Todo mundo vê, por exemplo, se o Daniel se manter como ele estava na Copa América, não vai ter questionamento da idade. Se ele estivesse jogando fora, sempre tem o questionamento aqui no Brasil. Convocação, saiu o Daniel Alves. Aí o pessoal aqui, 38 anos, não vai para a Copa porque não está vendo toda hora. Agora, jogando aqui, eu acho que ele fica mais seguro. E não seguro. tem fartura de lateral direito também, né? Não tem. Então, e movimento gera movimento, né? O Daniel Alves chega, Palmeiras com grandes contratações, Flamengo, São Paulo, todos os outros grandes também vão olhar e falar, a gente também precisa... O próprio Palmeiras... Levantar o nosso nível aqui. Nós não falamos muito, mas o Palmeiras trouxe o Ramires também. O Ramires jogou Copa do Mundo. O Ramires, se voltar a jogar o futebol que jogou também. No Cruzeiro, que jogou no Chelsea, ele é um jogador que pode entrar no radar do grandes Tite. Nomes. Ou seja, são grandes nomes que estão voltando no futebol. Muito legal. O Ramires volta da China, mas é um jogador que já tem uma experiência, uma história. Tem um vídeo que o São Paulo preparou, narrado pelo próprio Daniel Alves. Vamos ver. O grande Milan vai se curvando ao São Paulo. Agora é domingo e nós estamos assistindo aos jogos de futebol na TV Preto e Branco. Para nós, esse é o melhor dia da semana. Há muita alegria em nossa casa. O maior é o futebol do Brasil. O maior é o São Paulo. Veste em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Agora é 2019 e eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas eu escolho voltar para o Brasil, pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração. É irreal, mas estou aqui. Aí, Daniel Alves, nova contratação do São Paulo. Grande nome, falamos aqui o quanto ele pode levantar o nível do jogo jogado no Brasil também, né? Do jogo jogado da equipe do São Paulo, ele vai ser muito importante para essa garotada talentosa que o São Paulo subiu nesse ano, que ainda não tinha uma referência para eles. São Paulo fez um time que foi para a final graças à garotada que subiu, né, da Taça São Paulo, e eles não encontraram dentro do grupo aquela referência técnica e de experiência, porque seria o Hernanes, mas o Hernanes não estava bem. Né? Agora o Daniel chega para ser o lateral, para ser o grande jogador desse momento e também para referência dessa garotada. E é uma referência importante, hein? Grafa, e o Cuca? De que forma você acha que ele pode aproveitar o Daniel melhor nesse time de São Paulo? Que posição você acha que ele vai ter que quebrar um pouco a cabeça, porque o lado esquerdo do São Paulo é bem ofensivo, né? Com o Reinaldo, né? O Reinaldo é um jogador que vai bastante, né? E tem que ter o equilíbrio ali, uma né? proteção ali. Tanto é que o Hudson vinha jogando como lateral direito, né? Para dar esse equilíbrio, é um volante. Mas eu creio que o Cuca vai encontrar uma posição. O Daniel, ele nessa posição meio campo, lateral ali, ele consegue fazer bem a função. Eu lembro de 2010 na Copa do Mundo, o Daniel era sempre a primeira opção do Dunga. Ele entrava sempre ou no meio campo ou na lateral. Ele tem essa polivalência de jogar em vários setores do campo ali. Não sei se vai ser utilizado como meia, que jogar como meia aqui no Brasil não é fácil igual na Europa, né? Que você vem de frente com a bola. Aqui no Brasil os meias normalmente recebem a bola de costa. Mas eu creio que o Cuca vai achar a posição ideal para ele ali. Legal, boas-vindas ao Daniel então. O futebol brasileiro ganha muito com a chegada dele. Vamos ver a entrevista coletiva ao vivo agora do Renato Gaúcho. O Grêmio ganhou